Bora. Beleza, boa tarde. Chegou o final da sexta-feira. E eu cheguei ao final da sexta-feira ganhando de presente um resfriado. Fui piorando agora. Eita, nós. Cheguei meio mais ou menos ruim assim, então um pouquinho de indisposição. E fui ficando ruim. Não era pra eu estar ali, naquela ruazinha de trás. E agora eu não tô nada legal. Enfim, vamos ver o que vai dar, porque espero só não piorar pra poder ir de boa. Curti aí esse dia e meio, menos de dia e meio, né? Lá em Paranoá, já esqueci onde. O sítiozinho do camarada Jailson. Bom, o som realmente está sendo um problema dessa maquininha. Nem um pouquinho bom. Assim, parado, perfeito, nítido, tranquilo. Essa maquininha, essa filmadorinha para carro, ela é ótima. É simplesmente perfeitinha. Mas para moto, para essa adaptaçãozinha que eu faço, parece que o microfone dela fica embaixo. Então o som fica bem distorcido. E principalmente em movimento, né, quando eu tô mais rápido, a gente perde muito da qualidade do som. A imagem é bem melhor, mas essa configuração de imagem aqui dela parece ser muito bacana. Qualquer dia eu vou fazer uma gravaçãozinha no 4K aqui. Bom, vou passar lá na minha mãe, no trabalho dela, né? Minha mãe trampa ali no Jardim Europa, às quartas e sextas, né? Um bico, né? Que ajuda aí no orçamento pra ela. Porque o nosso cartão de crédito quebrou. Não tá passando. O nosso já solicitou outro, só que demora 7 dias. Isso aconteceu na sexta-feira da semana passada. E aí nós, principalmente agora para poder viajar um pouquinho, precisamos ter vai ser só para pôr gasolininha e alguma eventualidade. Sei que eu não vou gastar muito com essa viagemzinha e tudo, mas para não ficar sem, né? E não ficar também, ficar protegido, né? Precisa de alguma coisa, alguma emergência. Enfim, né? Então vou passar lá, tem um pequeno desvio aqui no caminho, e a gente passa lá pra pegar com ela, pegar emprestado o cartãozinho dela. Depois, acho que na quarta que vem, né, ela vem pra cá de novo, aí eu trago pra ela. Vai entender. Bom,
ainda no normal. Nada de anormal aqui, o caminho de sempre é o mesmo. Vamos ver como é que ele vai me fazer ir pra lá, né? Tô bem ruim mesmo. Preparei tema. Mas tá difícil de começar. Consegui ler mais um pouquinho do Sapiens. E informação bacana, um momento bacana de explicação do comportamento humano, né? Porque na verdade ele está ali dizendo sobre nossa evolução, a evolução da humanidade, os primórdios e seus momentos, né? Não no sentido histórico específico, né? Mas no sentido histórico sociológico, né? No sentido histórico comportamental, né? Tá querendo que eu vire pra cá. Tá bom. E tem uma parte, independente do momento específico, que ele tem ele aperfeiçoa mais aquele conceito sobre mito que eu estava falando. Ele na verdade deu uma introdução nos capítulos anteriores e agora ele está não só exemplificando melhor, mas ele está nossa, uma estação ACD, não sabia que tinha essa estação de metrô aqui. Meu nariz está bem tapado, né? Enfim, então ele coloca a capacidade do Homo sapiens de aceitar informações abstratas foi responsável pelo possivelmente sucesso da sua empreitada, ou seja, multiplicação de DNA, né? E ele explica isso de uma forma bastante fácil de se entender, né? Não era, né, gente? Não era, vocês estão errados aí, né? Bom, vamos lá. Pelo Ibirapuera de novo hoje, né? Tá bom. Eu acho que ele vai fazer esse caminho todo aqui, depois vai fazer Faria Lima mesmo. Enfim. O que é a questão do mito, basicamente, é a capacidade do Homo sapiens, especificamente, ter a capacidade de aceitação de conhecimento abstrato sobre um assunto mitológico, né? Não só a criação, mas a aceitação ao mito. E o mito, sim, ele pode ser considerado só esse conceito simples de religião, mas está longe de ser só isso. Qualquer coisa é mito, qualquer coisa não palpável é mito, qualquer coisa que não existe materialmente é mito. As leis são mitos, tá? Religião não precisa nem dizer. As empresas de capital aberto são mitos. Está dentro, é um subproduto do conceito de leis, né? Então, esse é um conceito mais tranquilo, né? E, claro, o mito está entre as no momento em que ele estava explicando sobre o fortalecimento da sociedade agrícola, a mudança do patamar
de caçador-coletor para ser um agricultor, né, para a atividade agrícola ir ganhando força, né? Tá certinho. Tá certinho no cruzamento, né, cara? Mas enfim. E entre os motivos que aglomeraram mais as pessoas para esse novo conceito de sociedade está a mitificação, né, da sociedade. Explicando na prática é o seguinte: só uma sociedade sem o mito, que era mais a característica do caçador-coletor e era mais a característica do Neandertal, ela não tinha como ter até uma centena de indivíduos que era capaz de um conhecer o outro. Vou chegar na Avenida Santo Amaro agora. E só se conhecendo, né, um aspecto geral básico, né, só se conhecendo é que pode haver colaboração. Essa simplicidade é que fazia com que fosse mais tranquilo essa colaboração, porque você conhece todo mundo. Uma aldeia, um clã, uma tribo, um conglomerado de pessoas, caçadores-coletores, eles tinham no máximo uma centena de pessoas, e essa centena de pessoas se conhecia. A mais do que isso não dava para administrar, era mais difícil, tanto para o líder quanto para o subordinado. E isso é muito simples de entender. Quando é que se conseguiu aglomerar mais pessoas e aumentar a capacidade? Quanto mais gente, mais capacidade de mudança, mais capacidade de progresso e de avanço, no sentido de conquista, né? Não no sentido de tecnologia especificamente. Também, mas não só isso. Mais pessoas juntas têm mais experiências pessoais juntas. Mas a questão aqui é outra. Com a criação do advento do mito, que pode ter sido inicialmente a criação do advento do mito religioso, dos deuses primordiais, o deus sol, o deus vento, o deus chuva e assim por diante, só dessa forma que as sociedades começaram a ter mais indivíduos, porque é a única forma de fazer com que indivíduos que não se conhecem se colaborem. Isso é legal, num sentido de sucesso da espécie. O que é sucesso da espécie? No conceito do que a gente está falando, é multiplicação do próprio DNA. Pronto, é crescermos e multiplicarmos mesmo. Já falei na outra vez, inclusive, que isso não quer dizer que a coisa melhorou especificamente para um todo. Melhorou para um grupo específico. Mas o ser humano era mais feliz sendo um caçador-coletor. E esse índice de felicidade é um pouco abstrato, mas entende-se. As sociedades agrícolas, as sociedades que conseguiram absorver os conceitos mitológicos, elas... Elas cresceram muito rapidamente, mas a qualidade de vida dos seus habitantes diminuiu, em maioria dos seus habitantes. Aos líderes, aos gênios que criaram e proliferaram os mitos e os fizeram ser aceitos, né? E a esses líderes a coisa melhorou muito, foi um sucesso estrondoso no seu estilo de vida. Gente, vai ser isso esse caminho de volta aqui.
tô bem ruizinho. Tô só dando uma passada, porque na verdade eu quero chegar em outro aspecto. E essa capacidade de criar de criar e fazer a manutenção desses conceitos mitológicos, fazer com que eles fossem aceitos rapidamente pela sociedade, é que determinava o sucesso daquela sociedade e o super conforto e poder adquirido pelos seus líderes e as suas conquistas aumentando. Ninguém conquistava um lugar especificamente só porque eu quero ser mais famoso. Não, era porque ele queria mais escravos, ele queria mais conforto, queria mais poder, queria mais dinheiro, queria mais mulheres bonitas para se procriar. Então tem muita coisa envolvida aí nisso. Mas, para fazer isso, você tem que usar uma boa camada dessa sociedade. Você tem que dominar mais gente. Você tem que dominar mais pessoas, né? E aí a gente já tá... Eu tô tentando... Olha que prédio lindo este. E olha esse aqui. Que monumento gigantesco. Olha os sofás. Fantástico, né? Deu vontade de deitar ali um pouquinho, do jeito que eu tô. Mas beleza, já expliquei bem essa questão do mito, né? E não se discute aqui o que existe e o que não existe, porque isso é um conceito pessoal. Na minha opinião, a maioria deles não existe mesmo, não só no fato de ser palpável ou não. Mas enfim, uma ideia é um mito. Um raciocínio, um tipo de pensamento é um mito. Compreendeu-se, né? Tranquilo, né? Já é ali a rua Tucumã, mas eu acho que ela... Ih, cara, não é que não, hein? Retorno, Marginal Pinheiros. Não é essa não, hein? E agora? Não. Tem outra aqui? Tem, é ali, ó. Ali. Ainda bem que eu consegui ler aqui a tempo, senão eu ia entrar no lugar errado. Bom, tá bem fixado esse conceito de mito, né? Aí, ele usa dois exemplos que são fantásticos. São muito parecidos, inclusive, em épocas diferentes, em civilizações diferentes e tudo mais. Por exemplo, quando uma sociedade os arianos não sei o que não tem muito a ver com os europeus brancos, não. Um pouco só. 216, nossa, já chegamos. Esse prédio aqui, me lembro dele. Deixa eu avisar a mamãe aqui. Daqui a pouco eu continuo. Tá bom, gente? Até já. Pronto. Deixa eu ver. Não tá prendendo não, né? Medo de ter apertado o botão do volume de novo, do volume não, do mudo, né? E aí não adianta nada. Vamos lá? Bom, vou pegar um transitinho aqui na própria rua Tucumã. Mas é um menininho aqui. Pedacinho só e com paciência. Mais uns 5 minutinhos você já está na Marginal. Pedacinho também, que dali a pouquinho já estaremos na ponte da
Eusébio Matoso e Raposo Tavares, consequentemente. Não. Bom, é que o Márcio está pedindo um favor aqui que eu não posso fazer para ele, também não vou conseguir agora falar para ele. Eita, nossa, que beleza, ele acabou de ligar a seta, mas ele ligou a seta, né? Então, posso xingar não. Eu posso, mas não quero. Precisa xingar por conta disso. Pronto, já estamos na marginal. Essa rua Tucumã é uma rua, percebe-se, bastante simples, né? Mas enfim, bom, tenho certeza meu Moanda vai me fazer bater perna, andar por aí. Confesso até que eu me sinto um pouquinho melhor agora. Não sei exatamente porquê, mas eu estou um pouquinho melhor. O Márcio está mandando um monte de coisa aqui. Teve um tempo que eu fiz esse caminho, um tempinho bacana, bastante que eu fiz esse caminho. Sabe por que tem que ficar por aqui? Porque daqui a pouco tem que sair dali. Que essa faixa da esquerda vai sair para a pista expressa da Marginal Pinheiros. Então eu estava falando sobre mitos, né? Então eu expliquei direitinho até essa parte do novo conceito social, que foi quando a sociedade agrícola, né? De característica agrícola especificamente, passou a vigorar, modificando o modo de vida do ser humano, sendo um sucesso no sentido de preservação, de multiplicação do DNA, mas ao mesmo tempo também sendo um insucesso no conceito não só de satisfação pessoal. Vamos entender isso, que não se trata só de felicidade, não. Claro que uma coisa está intrínseca à outra, mas a qualidade de vida caiu muito. Mais aglomerado, o ser humano era vítima, as sociedades eram vítimas de epidemias, de doenças, de pestes, que vivendo mais em grupos menores estavam menos propensas, entendeu? Então é meio lógico a gente entender dessa forma, né? Não se trata, o conceito de, claro que era mais feliz vivendo mais, você é mais feliz, e você é mais feliz porque vive mais. Enfim, uma coisa está ligada à outra, sim. Mas estamos falando no conceito, no aspecto biológico mesmo da coisa, tá? Então, aí, continuando sobre esse assunto do papel, dessa capacidade de se criar e aceitar e conviver com o conceito mitológico, aí ele põe isso mais intrinsecamente. Quer ver? Duas sociedades específicas, tá certo. Deixa eu te pedir desculpas, né? Deixa eu te pedir desculpas, porque acho que você precisa, né? Os Estados Unidos, pós-escravidão, e a sociedade de castas hindus, tá?
sociedade de castas hindus é o seguinte: a região da Índia foi invadida e dominada por povos arianos. Esses povos arianos não tinham nenhum conceito específico religioso, ou não há nenhum registro disso. A questão é que eles chegaram, dominaram a região, dominaram a sua população e implantaram um código de castas. Esse código de castas é uma coisa muito simples. Os homens são divididos em castas, a humanidade é dividida em castas. Parte do princípio da humanidade justamente porque nesse mundo que a gente está falando, a humanidade é a sua região. Não se sabe das demais, né? Não só não se sabe como não a conhece. Então imagina-se que tudo seja igual. Então o conceito mitológico ele começa no seguinte sentido: explicando a origem do homem, do mundo, a origem de tudo, né? Vocês vão notar certas semelhanças com coisinhas que a gente até gosta de acreditar por achar engraçadinho, né? Eu não gosto de acreditar por achar engraçadinho, mas eu digo que a sociedade só pode achar engraçadinho. Mas vamos lá. A teoria principal é de que o Deus fulano que criou os homens, ele é um Deus que... Como ele fez isso? Como ele criou os homens? Ele pegou o corpo de um Deus, de um outro Deus. Eu queria ter passado. Ele pegou o corpo de um outro Deus e foi criando os homens de acordo com as partes do corpo desse outro Deus. Não me pergunte, não me questione sobre isso. Eu não sou nem o inventor, nem o propagador, e muito menos o crente neste absurdo, né? Mas teoricamente assim, os líderes, esse Deus fez com a cabeça. Então todos os homens da classe dos líderes foram feitos da cabeça desse Deus fulano aí. Esse semideus, né? Do Deus que foi a matéria-prima. Os guerreiros, os soldados, foram feitos dos braços. Os escravos foram feitos das pernas e dos pés. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde eu estou querendo chegar? Pode ser que os cozinheiros tenham sido feitos da barriga e mais algumas outras coisas. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar essa viatura aqui no caminho. Vamos ver como será isso. E o chuvisco chegou, né? O chuvisco mora atualmente o chuvisco mora nas Apostolares, né? Enfim. Com a criação e a aceitação, a propagação desse mito, os homens, os líderes, né? Os mais inteligentes, feitos da cabeça, tomadores de decisão, sabiam distinguir quem era feito de qual parte e quem era quem nessa sopa de pessoas, né? E aí você consegue ter um domínio muito mais fácil. A separação dessas castas deu a esses líderes o domínio, o conforto e a tranquilidade. E isso prevalece até hoje. Em todas as questões abordadas nesse sentido, e toda aquela maluquice que é o povo indiano, né, o povo hindu, me ferrei, né, por vir aqui. Devia ter continuado na direita. Agora a gente vai ter problemas. E o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui?
E aí você cria regras específicas, separatistas, para poder justificar que as castas não podem se misturar. Então você vai criando conceitos, você vai trabalhando esses conceitos, se aproveitando da sua dominância, até intelectual, por que não dizer, o mais bem alimentado, mais bem cuidado, mais bem nascido, ele com certeza tem a oportunidade de desenvolver melhor a sua inteligência e com ela trabalhar. A grande questão é essa. Essas castas dominantes vão criando paradigmas específicos que vão cercando essas castas a ponto de de que elas não permitam o entrelaçamento, não permitam criando regras mesmo. Uma casta é uma desonra para a casta superior se misturar, casamento, ou cruzamento em si, que seja, relacionamento, qualquer que seja, né? Vai ser pior ainda essa viatura aí com a gente. Mas enfim, é o que temos. E assim funciona direitinho para você dominar tudo aquilo. Então esses conceitos básicos de crescei-vos e multiplicai-vos, por exemplo, ele dá uma boa base de mão de obra para essa casta dominante, que ninguém sabe, não lembra do histórico, dos primeiros momentos em que a invasão ocorreu e que os invasores mais poderosos intelectualmente e fisicamente também, por que não dizer, que dominaram aquela região, se aproveitaram desses mitos para poder prevalecer. Então, o crescei-vos e multiplicai-vos não é para a casta superior. Você pode ver, quanto mais alta a sociedade, isso é uma característica do ser humano ainda hoje, quanto mais inteligência, mais, como é que se fala, mais bens, mais posses, menos filhos a pessoa tem. É mais controlado, mais planejado, mais garantido. Agora, lá embaixo, crescei-vos e multiplicai-vos. O Criador abençoa a sua multiplicação. Não importa como, meu camarada. Não importa como. É uma base bacana para se trabalhar. Tá? Estou aqui deixando claro que eu não estou criticando uma religião. Que na verdade eu não estou nem criticando, eu estou relatando. Estou registrando. O termo não é criticar, é relatar, registrar. Quer outro exemplo mais moderno? Aboliu-se a escravidão nos Estados Unidos, e aquela multidão de escravos foi relegada às marginais da sociedade. E depois da Guerra da Secessão, que é a guerra do Sul contra o Norte, onde o Sul não aceitou a abolição da escravatura e mais algumas outras normas, no assentamento social ocorrido nas próximas gerações, começou-se a criar alguns mitos específicos. Isso estou falando de final de 1800, aí décadas de 20, 30, 50, 60... no momento onde a sociedade já tinha condições de entender fatores diferentes e, por consequência, também acreditar em fatores diferentes. Que fatores diferentes são esses? Por exemplo, os negros não têm capacidade intelectual para exercer atividades mais complexas. Eles são inferiores. Os negros transmitem doenças. Ou seja, essa segregação foi vindo com conceitos científicos específicos, apoiados por uma maioria dominante. Eu não estou falando mais de casta, de várias castas, mas de uma definição específica sobre a casta final, sobre a menor parte dessa sociedade. E a isso foi se acrescentando
conceitos segregacionistas, justificando as separações. Tem aquela regra do apartheid, aquela regra do banco de ônibus diferente para o negro, do negro não votar, da miscigenação étnica ser tão combatida. Ela era carregada por especialistas, por que não dizer pelos líderes, né? Por especialistas que afirmavam e eram reconhecidos como detentores do conhecimento. E essas pessoas, durante várias décadas, inseminaram esses conceitos separatistas específicos, dando respaldo científico a conceitos pura e simplesmente de preconceito. Não só de preconceito, puramente dito, que na verdade era, mas dando respaldo, explicando. E foi muito comum durante muito tempo as próprias vítimas aceitarem esses conceitos, já que estava sendo falado por uma pessoa renomada, uma pessoa específica, especialista, um cientista, né? Então sempre se usou esses argumentos, né? E quando eu falo sobre aqui, no momento em que nós vivemos, em que mulheres de repente aparecem do nada falando sobre seu direito de serem donas de casa, de que é uma opressão ser bonita, ser apenas bonita e não ter nenhum outro talento, você entendeu que a gente está falando sobre esse discurso de sucesso dos dominantes sobre uma sociedade. É quando a vítima absorve esses conceitos, aceita esses conceitos e até escolhe por acreditar não haver outra opção. Então, assim, é bem bacana essa parte do mito para se entender. Precisa explicar, para ninguém se ofender, que o conceito de mito é a mesma coisa, tanto na criação de uma lenda divina sobre a criação dos homens. Aliás, um parênteses aqui, né? Hoje um evangélico, Claudinho, colega muito querido, colocou uma afirmação bem interessante, vindo principalmente dele. Não que eu estou julgando por ser evangélico, né? Por ele ser evangélico, mas é raro ver isso de um evangélico, de que já reparou que aos olhos de quem acredita em coisas diferentes, todos os outros vão para o inferno? Quem não é da minha religião irá para o inferno, quem não é da minha crença irá para o inferno. Só que existem milhões de crenças, existem milhões de motivos para se ir para o inferno. Com tão poucos motivos, eu acredito que nenhum em comum, impossível, nenhum em comum, de levar para o céu. Então é realmente as teologias existentes, o que o homem foi capaz de raciocinar, de pensar, de criar no sentido da teologia, a base do que se acredita hoje, ele conseguiu criar muita injustiça, né? Ele conseguiu criar ainda deuses bastante cruéis, né? Mas enfim, não vou aqui ficar jogando de novo. O que eu falo é que dá para se perceber que é a mesma coisa. Um cara que convence uma sociedade de que ele foi criado dos pés do tal Deus e ele deve ser um escravo, que o outro foi criado do ombro do tal Deus e ele deve ser um filósofo, sei lá, e que o outro foi criado dos braços e deve ser um policial, um soldado, um homem da lei.
tudo que eu precisava era desse chuvisco no final. Pra me arrebentar. Tentar tomar alguma coisa agora, um remedinho, alguma coisa em casa pra melhorar um pouquinho esses efeitos. Que deu uma melhorada e depois comecei a espirrar que não parei mais. E aí, criançada senpai? Tá bom o pipa aí? Cheio de cortante? Ai, ainda bem que eu já cheguei. Dá pra se entender as grandes vantagens que trazem essas mitologias, quaisquer que sejam, aos seus criadores, aos seus professadores, aos seus líderes. Não se esqueça que os primeiros líderes políticos foram líderes religiosos. E os que não eram religiosos contavam com um religioso ao seu conselho, ou um grupo, ou alguém como seu conselho, como alta patente para tomar decisões. Porque o suposto entendedor dos mitos gerava as regras específicas para ele poder fazer as coisas, ou o ajudava na criação dessas regras. Não foi difícil se perceber, em determinado momento, que o próprio líder poderia se considerar um enviado divino. E durante muito tempo, até as últimas monarquias, se considerou isso mesmo. O sangue nobre, o sangue azul, era, antes de qualquer coisa, um ditado de Deus. O rei, a rainha, nada mais é do que um representante de Deus. Ele é divino, ele é diferente da casta dominada. Não é verdade? Faz sentido, vamos pensar nisso. Um abraço a todos, até mais.